meus queridos do quarto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. Passamos algum tempo separado, mas agora estamos de volta. E estamos de volta com tudo, para aprender muito mais nesta unidade. O primeiro assunto de hoje, eu vou falar sobre medidas e comparações. Este assunto é o capítulo 11 do nosso módulo 4. O tema é mais medidas e comparações. Por isso, nós vamos estar estudando medidas e comparações. E como vocês podem observar na imagem de abertura, nós vamos estudar sobre medidas de tempo, sistema monetário brasileiro, medidas de capacidade e medidas de massa. O sistema monetário brasileiro é aquele que se refere à nossa moeda corrente no Brasil. A nossa moeda atualmente é o real, só que essa moeda ela já passou por várias transformações. Desde o ano em que foi criado, em 1500, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. A moeda brasileira ela passou por transformações ao longo dos anos. No ano de 1500, era o real português, mais conhecido como réis. E esta moeda, ela durou do ano de 1500 até o ano de 1942, quando foi substituído pelo cruzeiro. Em 1967, o cruzeiro, ele foi substituído por uma nova moeda chamada Cruzeiro Novo. Em 1970, a moeda voltou a ser chamada de cruzeiro. Em 1986, foi lançado o cruzado, já uma outra moeda brasileira. Em 1989, foi criado o cruzado novo. Em 1990, voltou a se chamar cruzeiro novamente. Em 1993, o dinheiro desta vez foi chamado de cruzeiro real. E em 1994 entrou em vigor uma moeda nova chamada real, que nós utilizamos até os nossos dias. Então vejam quanta mudança passou o dinheiro no Brasil. Por que sofreu tanta mudança assim? Por causa da desvalorização do dinheiro. E com isso, ela precisou ser modificada nos longos séculos que passou aí pela frente. As somas de pagamento no Brasil, elas são variadas. Quando você não tem o dinheiro para pagar à vista, você pode pagar de duas formas. Você pode pagar com o cartão ou você pode pagar com o cheque. O cartão, ele pode ser o cartão de débito ou ele pode ser o cartão de crédito. O cartão de débito é quando você tem o dinheiro no banco, lá na conta, aí você passa o cartão na maquininha e o seu dinheiro já sai diretamente da sua conta para a conta da loja que você está comprando. Ou de crédito, você passa o cartão na maquininha e você só vai pagar esse dinheiro na data de vencimento do cartão. Então, este é o pagamento por meio de cartão. O outro tipo de pagamento é o pagamento em cheque. Cheque é quando você tem no banco dinheiro e aí você dá um cheque assinado com o seu nome e o valor a ser cobrado. Aí a pessoa vai no banco, faz o depósito desse cheque ou saca o cheque, ou seja, recebe o dinheiro no caixa deste cheque. Hoje, no Brasil, a mais utilizada é o cartão de crédito. Por que isso? Porque muitas das vezes o cheque ele pode não ter fundos. Fundo significa o que? Ele pode ser que você não tenha o dinheiro na conta e aí a pessoa não vai receber o dinheiro naquele momento. Pode até receber em outro momento, mas no momento não. E também é usado muito golpe com o cheque. Além dessas medidas do sistema monetário brasileiro, existem também as medidas de tempo. Existem diversas unidades de medida de tempo, como por exemplo
o dia, a hora, o mês, o ano, o século. E no Sistema Internacional de Medidas de Unidades de Tempo, o segundo é a unidade principal de tempo. Por quê? Porque todas as coisas para ser formado, primeiro vem o segundo. Como, por exemplo, 60 segundos é 1 minuto, 60 minutos é 1 hora, e assim sucessivamente. 24 horas é 1 dia, 30 dias é 1 mês. Então, isso é as medidas de tempo. E a unidade fundamental se chama segundo. Muitas vezes, nós necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundos ou em segundos para hora. Então, nós precisamos fazer, muitas vezes, essa transformação. Como, por exemplo, quantos segundos tem em 1 hora? Aí você vai ter que pegar 1 hora vezes 60, vezes 60 minutos, que vai dar quantos segundos? Então, isso é a transformação de unidades. De hora para minuto, nós multiplicamos por 60. De minuto para segundo, nós multiplicamos por 60. Então, a multiplicação sempre vai ser por 60. Por que 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Agora, se você quiser ao contrário, quiser de horas para minuto, aí você vai dividir por 60. Se você quiser de minutos para segundo, você também vai dividir por 60. Quando você está indo da menor para maior, vezes 60. Segundo para minuto, segundo é menor, minuto é maior. Então, vezes 60. Se você quer ir de minuto para hora, também é maior. Então, você vai ver vezes 60. E assim por diante. E quando você quer do menor para o maior, aí você divide. De segundo para minuto, divide por 60. De minuto para hora, divide por 60. Então, esta é a continha que você vai fazer para transformar as medidas de tempo. Outras unidades da medida de tempo. Nós temos o dia, que são 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, um bimestre, 2 meses, um trimestre, 3 meses, um quadrimestre, 4 meses, um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses, e também, quando for bissexto, 366 dias. Uma década, 10 anos, um século, 100 anos e um milênio, 1000 anos. Estas são outras unidades de medida de tempos que utilizamos em nosso dia a dia. Além das medidas de tempo, nós temos outras medidas, como a medida de massa. Na hora da compra da carne, verduras, legumes, frutas e outros produtos, algumas das medidas de massa existentes mais utilizadas em nosso cotidiano são o grama e o quilograma. Para tanto, utilizamos a balança. Não podemos esquecer que a palavra grama, quando for referente à massa, nós lemos ela no masculino, o grama, e não no feminino, a grama, porque o grama significa massa, peso, e a grama significa a graminha verde que temos em nossas casas. Então, não podemos esquecer e trocar o grama por a grama. O grama, medidas de massa. Não esqueçam disso. Então, os mais utilizados são o grama e o quilograma. Qual é a diferença entre massa e peso? Muitas vezes nós ouvimos dizer assim, as medidas de massa é a mesma coisa que peso. Mas existe diferença entre massa e peso? Sim, a massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Ela é constante em qualquer lugar da Terra e fora dela. Então, massa em qualquer lugar é a mesma coisa.
Como, por exemplo, um elefante na Terra é uma massa e quando ele chega na Lua, a quantidade de massa é a mesma. Mas o peso de um corpo é a força com que o corpo é atraído pela gravidade para a Terra. Ele varia de acordo com o local em que a pessoa ou o objeto se localiza. Então, o peso depende do local em que ele está. Um bom exemplo disso é a diferença de peso do corpo aqui na Terra e o valor de peso na Lua. A massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor, a massa. Já o peso não. O peso é 6 vezes maior na Terra do que na Lua. Esse fenômeno é explicado pelo fato da gravidade terrestre ser 6 vezes superior à gravidade da Lua. Então, isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa está na Terra, ela é mais pesada do que se ela estivesse na Lua. Como, por exemplo, se uma pessoa na Terra tem 60 quilos, quando ela chegar na Lua, ela vai ter 10 quilos. Na Terra é 6 vezes maior do que a Lua. Então, o peso ele muda de acordo com o lugar em que ela está, fora ou dentro da Terra. E a massa não. A massa continua a mesma. Então, a diferença entre massa e peso é esta daí. Mas, nas situações diárias do dia a dia, qual medida eu devo usar? Nos produtos de uso doméstico, como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras, legumes, entre outros alimentos, podemos utilizar o grama ou o quilograma. Então, o grama ou o quilograma. Quando a referência está em peso muito grandes, como cargas de caminhão, de trens, de navio, de aviões, utilizamos a tonelada, que é equivalente a 1.000 quilogramas ou 1 milhão de gramas. Então, quando o peso é muito grande, maior que 1.000 quilos, nós usamos a tonelada, que é 1.000 quilogramas. Na pesagem de animais e produtos agrícolas como o fumo, o algodão, o café, usa-se a arroba, que equivale a 15 quilogramas. Então, uma arroba é igual a 15 quilogramas. Essas são as medidas mais utilizadas de massa. Outra medida é a medida de capacidade. Unidade de medida de capacidade nada mais é do que a grandeza da capacidade de um determinado reservatório ou objeto, ou seja, a quantidade existente daquele reservatório em questão. Se eu tenho um copo de suco, então ali dentro, o que cabe ali dentro é a capacidade dele. Uma piscina, a quantidade de água que tem ali dentro é a capacidade da piscina. Então, capacidade é a quantidade existente dentro daquele reservatório. Exemplos que utilizam a medida de capacidade para demonstrar as quantidades existentes. Nós temos o quê? As caixas de leite, as garrafas, tem a garrafa de água mesmo de quê? 500 ml, tem a de 1 litro, tem a de 5 litros, de 2 litros, de 1,5 litro, de 5 litros, de 10 litros, de 20 litros e assim por diante. Os potes de sorvete, o copo de liquidificador, entre tantos outros. Então, esse é o que a gente sempre tem para medir a capacidade. Para podermos medir o que há dentro de um reservatório, utilizamos o litro como a unidade de medida fundamental. Assim como outras unidades de medidas, o litro é a unidade padrão utilizada no Brasil. A xícara, muitas vezes, ela é utilizada como medida,
Muitas receitas culinárias indicam a quantidade de ingredientes líquidos tomando a xícara como medida. No entanto, existem xícaras de diversas capacidades, de 100 ml, 200 ml, 250 ml. Sendo assim, muitas vezes nós ficamos em dúvidas qual delas usar. Neste caso, nós podemos utilizar o copo dosador, ou seja, é um copo, é uma vasilha, onde ela tem a quantidade de líquido existente. Observe esta imagem aí, neste copo. Neste copo eu vou de 50 ml até 500 ml ou até meio litro. Este, então, é o copo dosador. No Brasil, as unidades de volume ou capacidade mais usadas são o litro e o mililitro. Indicamos 1 mililitro como ml e o litro com o símbolo de L. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, dentro de 1 litro você tem 1000 mililitros. Aí eu coloquei esta imagem para explicar para vocês. Eu fiz a comparação. Foram necessários 6 copos para encher uma garrafa de 1 litro. Então, a capacidade da garrafa é igual a de 6 desses copos. Eu não coloquei a quantidade de cada copo, mas isso quer dizer o quê? Que foram 1000 ml dividido por 6, porque todos os copos estão em mililitros. Como, por exemplo, 1 litro. 1 litro são 2 medidas de 500 ml. Se eu quero 200 ml, então são 5 copos de 200 ml que vai dar 1 litro. Se eu quero copo de 250 ml, então vai ser 4 copos de 250 ml que vai dar 1 litro. Então, o litro é a unidade fundamental e o mililitro é o submúltiplo do litro, é menor que 1 litro. Então, as unidades fundamentais no Brasil é o litro e o mililitro. Quais são os múltiplos e submúltiplos do litro? Quando precisamos medir a capacidade de um reservatório muito grande ou bem pequeno, normalmente utilizamos os múltiplos e os submúltiplos do litro. Mas o que são isso? Os múltiplos, eles são utilizados quando há grandes quantidades, bem maiores que o litro, como por exemplo, o decalitro, que são 10 litros, o hectolitro, que são 100 litros, e o quilolitro, que são 1000 litros. Já quando eu quero medir menos que 1 litro, aí eu vou usar os submúltiplos do litro, que são bem menores que o litro. O decilitro é 1/10 do litro, ou seja, 1 litro dividido em 10. O centilitro, ou seja, 1 litro dividido em 100. E o mililitro é o litro dividido em 1000. Então, essas são os submúltiplos do litro. Os múltiplos maiores que o litro e os submúltiplos menores que 1 litro. Nós vimos, então, quais são as medidas que nós mais utilizamos. Vimos o quê? O Sistema Monetário Brasileiro, que refere-se ao dinheiro brasileiro. Depois nós vimos as medidas de tempo, que tem o segundo como unidade fundamental. Vimos também as medidas de capacidade, que tem o litro como unidade fundamental. E vimos as medidas de massa, que tem o grama como unidade fundamental. Essas, então, são as medidas que nós vamos ver agora. Depois nós vamos ver outras medidas, mas por enquanto são somente essas. Beijos e até a próxima, meus amados.